é esse: a quem você quer agradar? A quem você quer agradar? Sabe, ter uma resposta a essa pergunta pode fazer toda a diferença na nossa vida. A quem você quer agradar? Na grande verdade, nós passamos a nossa vida sempre querendo agradar alguém. O tempo todo nós estamos preocupados com isso, em agradar os outros. Mesmo aquelas pessoas que são assim mais duras de coração, pessoas um pouco mais ríspidas, mas elas estão sempre querendo agradar alguém em especial na sua vida. Ter discernimento a respeito disso é fundamental. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versos 18 e 19. Vamos ter aqui uma primeira lição. Mateus capítulo 11, versos 18 e 19. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Você sabe quem disse essas palavras? Jesus. Jesus está dizendo assim: olha, João Batista jejuava, portanto não comia. Nós sabemos que João Batista ele comia gafanhotos e mel silvestre. Não bebia vinho, porque desde o seu nascimento o anjo tinha dito para o seu pai que ele não beberia nenhuma bebida forte. Aí Jesus disse: pois dele vocês diziam assim, ele tem demônio. Vocês estão me chamando de comilão e beberrão, amigo de pecadores, amigo de publicanos. Sabe o que Jesus estava ensinando com esse seu comentário, com essa sua comparação? Ele estava ensinando que nós não conseguimos agradar os outros. As pessoas estão sempre insatisfeitas. E existem pessoas que estão dedicando toda a sua vida, toda a sua história de vida a agradar os outros. Existem mulheres que tudo que elas fazem na vida é agradar o seu marido. Eu já atendi casos assim. É um caso triste, gente. Triste mesmo. Pesa o coração quando a gente ouve isso, porque são aqueles dilemas da vida. Eu já atendi mulheres que me disseram assim: pastor, eu vim lhe falar antes que outras pessoas comentem com o senhor. Eu, infelizmente, estou tendo que acompanhar meu marido para lugares que eu não gostaria de ir. Mas ele já me disse que se eu não fizer isso, ele vai me deixar. Porque agora eu sou beata, porque agora eu sou da igreja. Então eu tenho que ir com ele para certos lugares aí, pastor, que eu não gostaria. Às vezes tem que me sentar numa mesa com ele para beber, porque ele fica me ameaçando, dizendo que se eu não fizer isso... Sabe, a gente fica numa situação quando ouve isso, porque o casamento é dela, as decisões são dela. Eu não tenho o direito de dizer para essa pessoa, para trazer mais um problema para a vida dela, dizendo: não faça isso. Eu não posso. Com amor a gente procura dizer: vou estar orando pela irmã, e olha, meu irmão, o que a Bíblia diz? E a gente tenta mostrar na palavra de Deus, com amor, sem condenação, porque não é disso que essa mulher está precisando numa hora dessa. Ela está precisando de ajuda, de amigo, de pastor, e não de alguém para ficar apontando e condenando.
Mas é triste. É triste. Aí, passa um pouco de tempo, e essa senhora volta e diz assim: ô pastor, meu marido aprontou comigo. Ô pastor, meu marido me bateu. Ô pastor, meu marido foi embora. E aí você fica pensando, mas espera aí, ele não disse para ela que ela deveria atender o seu gosto? Porque se ela atendesse o gosto dele, as coisas ficariam numa boa? Por que mesmo assim ele foi embora? Sabe por quê? Porque a gente não consegue agradar os outros. Não tem o que basta para as pessoas que nos cercam. Existem pais, alguns casos assim em particular, que por algum motivo específico eles deixaram de viver por causa dos seus filhos. Tudo que eles fazem é pelo filho. E chega um dia, como se fosse assim uma punhalada, esse filho é capaz de olhar para esse pai ou para essa mãe e reclamar de alguma coisa que o pai e a mãe não conseguiu fazer. Eu ouvi uma frase esses dias que essa frase não sai da minha mente. A frase é essa: você será respeitado pelos seus acertos. Bom isso, né? Você será respeitado pelos teus acertos, mas você será lembrado pelos seus erros. Hoje você pode olhar para mim e falar: oh pastor, você é uma bênção na minha vida. Ah pastor, sua mensagem ajudou com que eu tomasse uma decisão importante na minha vida. Ah pastor, sua palavra, Deus tem te usado e tem me abençoado. Amém, glória a Deus. Você pode me respeitar por isso. No momento em que eu errar com você, meu irmão, é por esse erro que eu serei lembrado. Eu posso ter estendido a mão para você 10 vezes, 20 vezes. Se na 21ª eu não puder estender a mão, se na 21ª eu lhe decepcionar, somente disso é que você vai se lembrar. Há um tempo atrás, aliás, há muito tempo atrás, uma pessoa, eu estava numa livraria para comprar um livro de um determinado autor. E a pessoa falou: você vai comprar um livro desse autor? Eu falei: vou, gosto muito do que ele escreve. E a pessoa detonou com aquele autor. Ah, porque esse daí fez isso, fez aquilo, fez isso. Eu falei: pois é. Mas sabe de uma coisa? Independente do que ele fez, ele já abençoou muito a minha vida com seus livros. E houve um dia que eu estava sem voz e vivendo um momento difícil no meu ministério. E esse daí que a senhora está criticando, ele foi pregar na minha cidade. E quando eu pedi para ter um momento com ele, mesmo sendo impróprio o momento, ele deixou de falar com as outras pessoas e reservou alguns minutos para me dar atenção. Então, independente do que ele fez, eu ainda me lembro do bem que ele me fez. E essa mulher ficou calada. Ainda bem, porque eu já estava ficando bravo. É assim que são as pessoas. As pessoas respeitam pelos seus acertos, mas você será lembrado pelos seus erros. A sociedade que nós vivemos é ingrata. E a religiosa é pior ainda. É pior ainda. Porque existem os legalistas. Existem aqueles que não olham para a sua própria vida, tal como os fariseus. Não olham para as traves imensas nos seus olhos e ficam criticando o cisco nos olhos dos outros. Jesus condenou isso. Jesus disse que essas pessoas eram pessoas como sepulcro caiado. Um sepulcro bonito, todo bem pintado, mas por dentro, mau cheiro, restos. Portanto, você não pode, meu irmão, viver a sua vida para agradar os outros. Sabe o que vai lhe acontecer?
você vai se considerar uma pessoa frustrada, fracassada. Porque como você não consegue, você vai pensar que você é um derrotado. Eu acho que eu sou um derrotado, porque eu não consigo agradar as pessoas. Não tenho o que chega para as pessoas que vivem ao meu redor, nunca vai chegar. Sabe por quê? Porque este não foi o propósito de Deus para a sua vida. Você não existe para agradar os outros. Ei, pastor, você está me dizendo que eu não posso fazer nada pela pessoa que eu amo, pela pessoa que eu gosto, que eu respeito, que eu estimo? Eu não posso querer agradar? Pode, lógico que pode. Às vezes você tem até que passar por cima de alguns desejos seus para poder atender o desejo da outra pessoa que você ama. Às vezes um pai ou uma mãe vai ter que deixar de comer alguma coisa que gosta para que o filho possa comer o que quer. Mas veja que eu estou dizendo às vezes. Você não pode viver assim. Você vai abrir mão em alguns momentos, mas você não pode fazer da sua vida uma vida para agradar os outros, porque você vai se sentir frustrado, porque você não vai conseguir. Não vai conseguir. Talvez você vai começar a se sentir a pior pessoa do mundo. Veja, num relacionamento, num dia, você é uma pessoa perfeita. Pare para pensar. Perfeita. As juras de amor de uma pessoa pela outra. E eu não conheço uma outra mulher como você. Se existe, Deus ainda não me mostrou. É impossível. Você é demais. Só não lhe dou o céu, a lua, o mar, porque o Luan Santana chegou na minha frente. Você é tudo. Pois essa mesma pessoa passa um pouquinho de tempo, você não presta, você não tem uma qualidade, não tem uma coisa boa em você, você é uma pessoa ruim. Como é que pode? Quem é o doido nessa história? Não existe doido não. A questão é que você nunca vai conseguir agradar as pessoas que estão à sua volta. Estarão sempre lhe cobrando alguma coisa a mais. Por quê? Porque você não nasceu preparado para agradar os outros. Não é esse o propósito de Deus na sua vida, a não ser que você seja uma pessoa hipócrita. Sabe qual é o significado de hipócrita? A palavra hipócrita era a palavra usada para os atores na Grécia Antiga. Então, um ator, quando ele estava representando, você dizia que ele era hipócrita, porque ele estava vivendo uma personagem. Ele estava atuando, ele estava fingindo, ele estava mentindo. Era apenas uma atuação. Era chamado de hipócrita. Então essa palavra foi transferida para aquelas pessoas que vivem também essa mentira. São hipócritas. Por favor, abra sua Bíblia agora em Eclesiastes, no capítulo 5, dos versos 10 em diante. Eclesiastes, capítulo 5, versículos 10 em diante. Portanto, você não deve viver a sua vida para agradar os outros. Amém, irmãos? Não funciona. Não funciona. Você vai morrer frustrado. Eclesiastes capítulo 5, versos 10 em diante. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, senão dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir.
Há um mal terrível que vi debaixo do sol: riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Sabe o que esse trecho está nos ensinando, está nos dizendo? Que assim como nós não devemos viver a nossa vida para agradar os outros, porque não vamos conseguir, sempre vamos encontrar pessoas apontando nossas falhas. Assim como eu disse a você que seremos respeitados pelos nossos acertos, mas lembrados pelos nossos erros, assim também não funciona você querer viver a sua vida para agradar a si mesmo. Porque assim como o outro, o ser humano ao seu lado, nunca se satisfaz, você também não se satisfaz consigo mesmo. Você está sempre querendo mais. Tem gente que hoje teve dificuldade para sair de casa para vir para o culto, porque abriu o guarda-roupa e disse assim: mas eu não tenho roupa, com as duas mãos na cintura parecendo um bully. Eu não tenho roupa. E uma do lado da outra assim, ó. Eu não vou. Eu não tenho um calçado. Não, centopeia. E essa quantidade de pato e sapato aí. Mas nunca nós estamos satisfeitos. Eu sempre que digo isso, eu me uso como exemplo negativo, dizendo de um sonho que eu tive. Eu sempre quis ter uma caminhonete. Eu entendia que a caminhonete seria um carro legal para mim, porque ajudaria também na igreja para poder carregar as coisas. Porque quando nós somos crentes, nós tentamos justificar tudo desse jeito, para ficar mais bonito, para convencer Deus. Ai, Senhor, eu queria ter um carro maior, com 8 lugares para dar carona para os irmãos. Depois que você tem um carro com 8 lugares, você não leva mais ninguém dentro do carro. Mas colou, né? Ficou bonito. Na sua oração encaixou. Então eu acho que foi mais ou menos isso. Senhor, uma caminhonete seria tão bom. Eu queria ter uma caminhonete. Aí um amigo meu saiu lá de Macapá e veio conhecer a administração da nossa igreja aqui no estado, porque ele queria implantar da mesma forma no estado dele, no Amapá. Pastor Edevaldi. E ele veio me visitar assim de uma hora para outra. Ele: Luiz, estou chegando aí. Chegou. Falei: poxa. Aí eu andando com ele de carro para cima e para baixo, no meu carro. Aí ele falou assim: Luiz, você não quer comprar minha caminhonete? Eu falei: que isso, rapaz? Não tem condição não. Ele: não, rapaz, eu facilito para você. Eu falei: não, eu não tenho condição não. É cabine simples? Ele: não, é cabine dupla. Eu: 4x2, né? Ele: não, é 4x4. Eu: tá bom. Gasolina? Ele: não, é diesel. Eu falei: poxa vida, meu Deus do céu. Mas eu não tenho condições. Ele falou: não, faz o seguinte, você vende o seu carro e me dá o dinheiro que você pegar no seu carro. E o restante você vai pagando aí, não se preocupe não. Ele é um cara muito legal, confiando mesmo. Aí eu falei: não, qualquer coisa eu te digo depois. Aí ele foi embora. Aí eu não resisti, orei: Senhor, é para a tua obra. Nós somos o máximo, né? Nós achamos que enrolamos Deus. E Deus falou: tá bom, meu filho, tá bom, mas eu deixo, vai. Aí eu liguei para ele, falei: Edevaldi, eu vou ficar com a caminhonete, como é que a gente faz? Ele falou: vou mandar levar aí para você. Tem um pastor meu aqui que gosta de viajar, ele vai levar a caminhonete para você. Eu falei: tá bom. Pastor Coimbra. Ele trabalhava lá com o pastor Edevaldi. Aí veio trazer a caminhonete, ligou para mim. Eu falei: faz o seguinte, para você não dirigir sozinho, perigoso, você vai pegar a rota da maconha. Eu vou me encontrar com você em Teresina, só para te ajudar a dirigir. E a vontade de dar uma pilotada na estrada, eu gosto de dirigir.
Aí combinei com ele, ele me esperou em Teresina e eu cheguei em Teresina. E eu só olhava para a caminhonete, ele, vamos almoçar? Eu falei, não, vamos embora direto. Eu estava com um paletó que eu gostava, aí parei num lugar lá, deixei o paletó assim na cadeira, pois eu não saí de lá, esqueci o paletó, só olhava para a caminhonete. E Deus me deu essa bênção, um carro econômico, um carro bom, pouco rodado, sabe, essas coisas que Deus faz mesmo, né? Um amigo que vendeu, tudo bem. Igreja da Francisco Porto, eu colocava os músicos dentro do carro, porque a gente só tinha uma equipe de louvor. Então eles tocavam aqui, depois eles iam tocar na sede. Aí eu colocava a bateria da igreja na caminhonete, para justificar a bênção que Deus me deu. Então ficava as caixas de som e tal. E um dia nós estávamos voltando, e quando eu cheguei no cruzamento da Rio de Janeiro com a Desembargador Mainar. É Desembargador Mainar? É essa mesmo? Aí eu estou parado ali, eu olhei do lado e tinha um carro bonito parado do meu lado. Eu olhei para o carro e falei, rapaz, que carro bonito. E o trompetista que estava com a gente, um sargento do exército, sentado no banco da frente, ele olhou para mim e falou assim, bonito é esse que a gente está. Gente, mas aquilo foi um tapa com luva de pelica. Eu fiquei com vergonha, eu fiquei segurando o volante firme, olhando para frente, nem olhei para a cara do irmão e fiquei pedindo perdão para Deus. Porque realmente o meu carro era mais bonito do que o carro que estava do lado. Mas eu olhei para o carro do lado. Sabe por que a gente é assim? Porque nunca basta para a gente. Será que você precisava mesmo comprar esse último sapato que você comprou? Será que era uma necessidade mesmo? Nunca basta. Lembra quando saiu o celular? Ah, eu tinha um. Até hoje eu tenho um problema de coluna que acho que foi por conta daquilo. Imenso. Você andava com aquilo, penso assim. Lembra? Motorola? Hã? Você grava com as duas mãos assim. Eu tinha um daquele. Se fizesse uma ligação, você não comia o resto do mês para pagar a conta. Mas eu tinha um. Aí depois as coisas foram mudando, o celular foi diminuindo. E há pouco tempo atrás a pessoa pegava, olha, meu celular. Que coisa. Porque o chique é você ter um celular pequeno. Não é mais. Estamos na era do smartphone. Agora é grande. Tecladão. Nunca estamos satisfeitos. Laptop, nós queremos um cada vez mais fino. Tem que ser fininho. Tem que ser tela de 13, de 15, não está se usando muito. Compra o net é fraco. Nós nunca estamos satisfeitos. Não tem o que basta aos nossos olhos. Ou seja, se você estiver vivendo a sua vida para se agradar, me desculpa a expressão, meu irmão, você vai quebrar a cara. Porque você vai estar sempre olhando para a sua vida e percebendo o que você não conquistou, o que você não conseguiu, e você vai ter a falsa ideia de que você é um cara fracassado. Você vai ter a falsa ideia de que você é fracassado só porque você não tem o carro de último tipo, só porque você não tem o celular que saiu agora, só porque você não mora no lugar mais bonito da cidade. Nunca vamos atingir todos esses nossos sonhos. Eu vou te dizer uma coisa que você pode ficar triste comigo. Talvez os pregadores da teologia da prosperidade vão mandar me processar agora. Mas eu vou te dizer, você não tem tempo de vida suficiente para atingir todos os sonhos que tem no seu coração. Só se você vivesse 200 ou 300 anos e olhe lá. Não dá tempo para você ter tudo que você quer, porque você quer muito. Você não é bobo. Eu quero muito. Portanto, não dá para a gente ficar se iludindo, achando que vamos um dia nos fartarmos de alguma coisa.
Pergunte para o homem mais rico do Brasil ou do mundo se está bom de dinheiro para ele. Pergunta se está bom. Ei, está bom? Bill Gates, como é que é? Está bom para você? Ele quer mais. As pessoas estão sempre querendo mais. Desista dessa história de viver querendo agradar os outros ou de viver tentando se agradar. As pessoas são insaciáveis e você é insaciável. E sabe por que você nunca vai conseguir? Porque você não foi criado para satisfazer a si mesmo. Você não foi criado para satisfazer os outros. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 43, versículo 7. Isaías, capítulo 43, versículo 7. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Você foi criado para agradar a Deus. Você existe para glorificar a Deus. Por isso você nunca vai conseguir atender, atingir a expectativa dos que estão à sua volta. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Escute agora: todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Tudo que existe foi criado por Deus e para Deus. Você foi criado por Deus e para Deus. Davi reconheceu isso, por isso que ele vivia tão bem. Por isso que a Bíblia diz que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Ele compreendeu isso. Tanto que teve um dia que ele disse assim: o Senhor me conhece antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe. Escreveu todos os dias da minha vida antes que qualquer um deles existisse. Ele se entendia, se via, se enxergava como um poema nas mãos de Deus. Sabe por que você não será feliz se viver para agradar os outros? Sabe por que você não será feliz se viver para tentar agradar a si mesmo? Imagine um livro com mais de 300 páginas, que o autor demorou muito para escrever. Talvez tenha dedicado toda a sua vida para escrever aquele livro. Talvez ele tenha que ter viajado o mundo para colocar o que ele colocou naquele livro. Pesquisou, uma dedicação intensa. Imagine de repente esse livro ser colocado para escorar o pé de uma mesa, para escorar o pé da cama. Imagine a tristeza dele quando visse isso. Aquele livro não foi feito por isso. É uma obra-prima daquele homem, a dedicação de toda a sua vida. E agora estão usando para escorar o pé da mesa. Será, meu irmão, que você não está vivendo fora do propósito de Deus? Você foi criado para adorar a Ele, para agradar a Ele. E de repente você está sem viver, tentando viver de forma que as pessoas fiquem felizes com você, tentando ser aplaudido pelas pessoas à sua volta. Você nunca vai conseguir. Tem um que te aplaude, tem outro que vai vaiar você, meu irmão, porque você não consegue atender a expectativa de todos que estão à sua volta. Será que você não está vivendo fora do propósito e tentando ser feliz a todo custo, baseado em você mesmo, buscando nas suas entranhas condições de ser feliz? Você não consegue isso, porque isso está fora do propósito. Você não existe para agradar a si mesmo, você não existe para agradar os outros, você existe para agradar a Deus. Você foi criado para o louvor e a glória dEle. Quando você entende isso e faz isso na sua vida, as outras coisas vão se encaixando.
você passa a colocar tudo na responsabilidade dele. É como se você estivesse dizendo: meu Deus, estou fazendo a minha parte, o Senhor que não falha, oh Deus, faz a tua. E ele que não falha vai fazer a parte dele, porque você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. O que é reino de Deus? Vontade de Deus, o reinar de Deus sobre a sua vida. E as demais coisas, todas as demais coisas, todas elas serão acrescentadas. É isso que vai acontecer. A Bíblia está falando isso o tempo todo. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Dê ouvidos ao Senhor. Para de ficar tentando agradar os outros. Você vai entrar em depressão. Estou falando sério. Você vai entrar em depressão se você quiser agradar os outros. As pessoas não conhecem o teu coração. Tem coisa boa que você faz que você é mal interpretado. Tem uma palavra que você diz que a pessoa pega do jeito que ela quiser e ainda usa contra você. Pare de viver se decepcionando com os outros. Você vai aprender quando? O que é ser humano? Se ainda se decepciona? Ah, porque eu ajudei, eu estendi a mão e agora a pessoa virou as costas. Tá, me conte uma novidade. Você é melhor do que Jesus? Fizeram isso com ele. Você acha que você ia passar ileso? A pessoa para quem Jesus estendeu o pão na Santa Ceia, o primeiro pedaço de pão, pegou o pão, comeu e foi vender Jesus por 30 moedas. Entregou Jesus, traiu Jesus. É nessas horas que a gente entende uma palavra tão dura dos Salmos, quando diz que o filho do homem é como filhote de serpente. Como filhote de serpente. As pessoas estão preocupadas com elas. O dia que você deixar de atender a expectativa delas. Sabe, às vezes eu me sinto tão querido, irmãos. Às vezes eu me sinto tão querido. Eu gosto de gente. Então para mim é muito gostoso ir fazer um passeio no shopping e ficar assim com a mão. Eu gosto. Não me incomoda em nada. Tem gente que nem gosta de sair comigo porque não gosta disso. Mas eu gosto. Eu gosto de sentar para tomar um cafezinho e passa uma vez. Ei, pastor! E é engraçado que você vê gente de todo tipo fazendo isso. Você vê o jovem que olha para você e aí... é legal, eu acho isso legal. Porque você consegue se relacionar com pessoas das mais diversas faixas etárias. Aí passa uma vozinha e cumprimenta você. Passa um senhor e cumprimenta você. Vem alguém e para te contar alguma coisa. Eu acho isso tão bacana. Mas eu não me iludo. Isso não faz a minha cabeça. Eu gosto disso, mas não faz a minha cabeça não. Basta que eu não atenda a expectativa das pessoas. Para pisarem, sapatearem, tripudiarem, porque assim são as pessoas. E eu tenho que aprender a viver para agradar aquele que conhece o meu coração, que entende de verdade cada uma das minhas motivações e cada uma das minhas atitudes. Eu preciso viver de forma, não que os outros estejam dizendo, valeu, legal, que bom. As pessoas que foram curadas por Jesus, pessoas que foram libertas por Ele, num domingo, que o catolicismo chama de domingo de Ramos. Essas pessoas, quando Jesus foi entrando montado num jumentinho na cidade de Jerusalém, elas iam gritando, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, e arrancavam suas túnicas e colocavam no chão para Jesus passar, coisa que só faziam com reis. Outros pegavam e cortavam o ramo de uma árvore e jogavam no chão para Jesus passar montado naquele jumentinho. Olha que coisa linda. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira à noite, essas mesmas pessoas vão atrás de Jesus com pedaços de pau, com a ponta afiada,
do mesmo jeito que eles se reuniam para ir atrás de ladrões. Prenderam Jesus e eles iam gritando atrás. Sexta-feira, Pilatos, não querendo se envolver com o sangue do inocente, ele disse: ele é inocente, o que vocês querem que eu faça com ele? Eu não vejo culpa nele. Crucifica-o. Da mesma boca que saiu antes: hosana nas alturas. Crucifica-o. Da mesma boca que saiu antes: bendito que vem em nome do Senhor. Crucifica-o. Com Jesus aconteceu isso. Mas sabe por que Jesus não morreu frustrado? Porque ele não estava ali para agradar os homens, e nem a si mesmo. Pela vontade dele, o que era? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Aí parece então que eu posso dizer assim agora: mas como não estou aqui para fazer a minha vontade, como não estou aqui para agradar a mim mesmo, seja feita a tua vontade, Senhor. É isso, meu irmão. Você existe para agradar a Deus. Salmo 149, dos versos 1 ao 4. Salmo 149, dos versos 1 ao 4. Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na assembleia dos fiéis. Alegrem-se Israel no seu Criador. Exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças. Ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. O Senhor agrada-se do seu povo. Ele coroa de vitória os oprimidos. É para isso que nós vivemos, para agradar ao Senhor. Talvez hoje você saia daqui com o desejo de comentar assim: não sei, hoje o pastor estava meio estranho. Não sei, para mim parece que faltou óleo. Uma mensagem diferente. Porque nós estamos acostumados com palavras que massageiem, que agrade, que responda o que queremos. Gostamos muito de certas canções, tem certas músicas que nos tocam profundamente. Profundamente. Quero que valorize o que você tem. Amém, pastor. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aleluia! É disso que gostamos. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, isso, segura, segura. É disso que nós gostamos, de ser atendidos nos nossos gostos e preferências. Mas na verdade, talvez hoje seja dia da gente cantar assim: quero adorar, quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Quero adorar, quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Ele morreu na cruz, perdoando os meus pecados, sarou minhas feridas. Você pode ficar em pé no seu lugar, levantar as suas mãos para dar a esse Deus o que Ele merece receber de você.
Quero dar a minha vida toda. Aleluia. Quero adorar